juntamente com os irmãos, Aleluia. do capítulo 3, versículo 7 ao versículo de número 13, mas o tema é o versículo de número 11. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Você pode dar glória, irmão. Se você sentir no coração, você pode dar glória. A presença do Senhor está aqui. Aleluia. Irmão, eu estou aqui em cima e já estou sentindo a presença de Deus. O pastor estava falando aí, eu estava recebendo lá. Por quê? Porque nós temos que se empenhar na obra do Senhor. Os dias estão passando e as coisas vão ficando mais difíceis. Apocalipse 3, 7 diz assim. A epígrafe do meu texto aqui, não sei se é igual a dos irmãos, das irmãs, mas a epígrafe aqui está dizendo assim: sexta carta à igreja em Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome sempre do Senhor. Aleluia. Irmãos, antes de nós adentrarmos ao versículo chave aqui, que foi feita a proposta para falarmos sobre ele, nós queremos falar sobre essa carta que João, ele utilizado pelo Senhor, ele direciona a igreja de Filadélfia. João estava na ilha de Patmos quando começou o Senhor a se revelar e mostrar essas visões para João. João, um grande servo do Senhor. É interessante que quando a pessoa é muito fiel ao Senhor, o Senhor guarda ele em toda situação. O Senhor está dizendo assim: eu te guardarei da hora da tentação. Segundo os historiadores, João foi lançado, antes de ser lançado no cárcere, foi lançado dentro de um tacho de óleo quente. E João não morre. Não morre por quê? Porque João ainda tinha muito para receber do Senhor e para passar para a igreja. Veja bem, irmãos, a igreja de Filadélfia, essa igreja é uma igreja especial. É uma igreja que ela vai sobressair as demais. Ou podemos dizer assim, duas igrejas de Apocalipse apresentadas aqui em Apocalipse vai sobressair as demais. A de Filadélfia e a de Esmirna. São duas igrejas que o Senhor olha com um olhar caliente dele, olhar de amor, olhar de misericórdia dele. E quando ele olha para essas igrejas, ele não consegue achar alguma coisa que desabone essas igrejas. Ele olha para elas e ele consegue só achar aquilo que atraia, que faça com que ele possa amá-la cada vez mais.
O Senhor olha para a igreja de Filadélfia e de Esmirna e começa a fazer um perfilamento sobre essas igrejas, e ele vê que essas igrejas não tem nada que pudesse fazer com que ele pudesse chamar a atenção delas. Mas uma das coisas é importante salientar, que o Senhor vai deixar claro que ele conhecia as obras delas. Ele, cada vez que ele olhava para uma dessas igrejas que João entrega ou envia uma carta para elas, ele traz uma narrativa da seguinte forma: eis que conheço as tuas obras. É interessante que hoje as pessoas estão tão dispersas, os cristãos estão dispersos porque eles conhecem essa verdade. Às vezes a pessoa pensa: eu vou na igreja, mas não tem mais aqueles profetas do reteté, aqueles profetas que abrem a boca e revela a minha vida de fio a pavio, então eu não preciso me preocupar. Eu posso levar a minha vida do jeito que eu bem entendo, porque o Senhor não revela mais como há 20 anos atrás. Ele levantava pessoas no fundo da igreja, irmãozinho, e de repente vem com aquela profecia quente lá do fundo do coração de Deus e revela aleluia, da planta do fiozinho do meu cabelo, a planta do meu pé, assim. Não tem mais isso, então eu não preciso me preocupar. Eu vou viver do jeito que eu quero, e aí vai viver a sua vida do jeito que você bem entende. Mas ele se engana que, aleluia, a profecia divina, aquela que não erra, diz que o Senhor conhece as nossas obras, aleluia. O Senhor olha para a igreja e diz assim: eis que conheço as tuas obras. Sabe o que o Senhor estava dizendo para a igreja? Olha, você quando está lá na padaria, eu te vejo. Quando você está lá no mercado, eu estou te vendo. Quando você está lá, aleluia, no seu toalete, aleluia, se banhando, eu te vejo. Aleluia, quando você está lá no seu leito de dormir, eu te vejo. Aleluia, quando você viaja, eu te vejo. Quando você vem para minha casa, eu te vejo. Quando você está lá no mercado, eu te vejo. Então não precisa ter revelação do reteté, só basta ter a palavra do coração. Só basta entender que a palavra está dizendo que ele conhece as tuas obras. E não adianta a gente tentar se esconder. Aleluia. Não adianta a gente fazer como Acã, não. Acã foi lá e se escondeu, mas o Senhor estava vendo Acã. E quando aleluia, a bênção do Senhor começou a parar de descer que o povo, o Senhor revelou onde estava o pecado. Porque ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. O Senhor vai falar à igreja de Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Ele é santo, ele é verdadeiro, aleluia. Esses são adjetivos ou qualificativos do Senhor. Ele é santo, ele é verdadeiro, ele conhece todas as coisas. Ele tem a chave de Davi. Ele tem a chave aleluia, nas mãos da casa de Davi, aleluia. Isaías no capítulo 22, verso 22, aleluia, vai falar sobre isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É que ele é aquele que abre a porta, que muitas vezes está trancada, e a gente pensa que vai permanecer trancado. Mas não é bem isso. Essa porta que ele está falando é outra. Mas eu quero parafrasear e dizer que ele também pode abrir aquela porta que você acha que está fechada, que nunca vai abrir. Aquela porta que você acha que não tem condição de abrir, ele abre, porque ele tem chave. Ele tem chave na mão. Aleluia. Ele pode abrir, aleluia, a porta a hora que ele quiser. Aleluia. Seja ela a porta que você, aleluia, que você considera que é impossível, ele diz que abre. Isaías 22 diz assim: revesti-lo-ei a túnica e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como o Pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Aleluia. Ele é aquele que tem a chave. Ele disse também, aleluia, quando Pedro tem a revelação do Senhor, que Jesus pergunta lá em Mateus
capítulo 16, verso 13 em diante, ele vai, Mateus, Pedro ali tem a revelação, quando Jesus está indo para Cesareia, Pedro tem a revelação do Senhor e disse assim: tu és o Cristo. E ele vai falar assim, olha, que ele estaria dando a chave, aleluia, e ele, louvado seja Deus, concedeu essa chave à igreja. Mas para quê? Para que o Senhor concedeu uma chave à igreja? Essa chave que foi concedida à igreja, chama a mão do Senhor, ela tem um propósito, e eu vou falar daqui a pouco sobre ela, aleluia. Jesus falou em Mateus capítulo 16, versículo 17. E Jesus respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, e tu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo quanto tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Então ele deu uma chave para a igreja. Ele tem a chave e ele passou essa chave para a igreja. A igreja de Filadélfia também tinha essa chave. A igreja de Filadélfia foi erguida num lugar muito difícil. Filadélfia era uma cidade que foi construída, erigida por Eumenes. Eumenes era irmão de Átalo. E quem é esse Átalo? Esse Átalo tinha por sobrenome Filadélfia. E Eumenes era o rei da cidade de Pérgamo. E dentro dessa proposta, Eumenes vai, em 189, ele vai construir, vai erigir a cidade. O que ele faz? Ele dá um nome à cidade, ele pega o sobrenome do irmão e atribui à cidade. Ele pega o sobrenome de Átalo, seu irmão, e dá a cidade justamente porque, por causa do amor que ele tinha ao irmão. Porque esse irmão teve uma proposta, e a proposta do irmão de Eumenes era de passar a perna no irmão. A proposta que foi entregue a ele foi de tomar o reino da mão de Eumenes. E Átalo vai dizer que não. Houve uma conspiração e queriam que ele se juntasse para tomar o reino da mão de Eumenes. E agora Eumenes, quando ele sabe da atitude de seu irmão, ele fica tão alegre. E ao construir, ao erigir, ao edificar a cidade, o nome de Filadélfia, a cidade. Mas por que ele faz isso? Por causa da comunhão que ele tinha com o irmão. E essa palavra Filadélfia, ela tem um sentido maravilhoso, porque ela tem o sentido daquilo que o irmão sentia pelo outro irmão. A comunhão que ele sentia pelo seu irmão, pelo fato de que ele descobriu que o irmão dele era tão fiel, que foi lá e narrou para ele a conspiração que estavam tentando fazer contra ele. E agora a cidade recebe o nome de Filadélfia. Essa cidade é uma cidade que fica a sudoeste da cidade de Sardo, a 50 quilômetros a sudoeste da cidade de Sardo. E essa cidade, ela vai passar por uma situação muito complicada, que o Senhor vai utilizar o que acontece dentro da cidade para figurar o que ele tinha com a igreja. A cidade de Filadélfia, ela vai enfrentar um terremoto muito intenso, e os muros da cidade vão ficar abalados, vão se rachar, e as casas vão ficar toda trincada, e a população a maioria, 90% da população vai ter que sair correndo de dentro da cidade. Por quê? Porque o povo fica com medo de habitar na cidade. Poucos são aqueles que permanecem dentro da cidade. Por quê? Porque esses que permaneceram tinham posses, tinham terras
trabalhavam na avicultura, eles trabalhavam nas suas plantações de uva, nos seus vinhatais. Então eles não podiam sair da cidade porque eles tinham posse, então eles tinham que continuar ali. Mas o que acontece? Esse povo que permaneceu na cidade sabia que estava correndo risco, porque a cidade constantemente passava por abalos sísmicos. Abalos sísmicos aconteciam constantemente, mas as pessoas que estavam ali não queriam sair. Por quê? Porque tinham medo de perder tudo. E elas estavam ali. Mas se nós olharmos para o texto, no verso 12, o Senhor está falando uma coisa muito importante. O Senhor falou: aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Pera aí, irmãos. Essas pessoas que estão vivendo dentro de uma cidade que constantemente passa por abalo sísmico, e o chão se abre, e a terra toda se treme, e as casas se trincam, os muros começam a rachar e cair. Agora estão recebendo uma promessa que, se vencessem tudo aquilo, seriam colocadas como coluna no templo de Deus. Que coisa interessante. O Senhor está dizendo para essa igreja: olha, permaneça firme. Por que ele estimula a igreja? Porque essa igreja, quando ele olha para ela, ele vê uma igreja que está rodeada de pecado. A cidade, o Deus padroeiro dessa cidade chamava Dionísio. E Dionísio era o Deus ou o padroeiro da cachaça. E essa cidade, ela se mantém íntegra. Fora isso, havia muitas orgias no meio da cidade, muitas festas, rodeada por cachaça. O povo caía pelas ruas, o povo caía pelas esquinas, bêbados. As pessoas, tinha também no meio da cidade um templo que foi erigido ao filho do imperador romano. E aquele altar, aquela imagem do filho do imperador era adorada também. Mas a igreja se mantinha íntegra. A igreja guardava a palavra. A igreja não se deixava envolver. Por um lado ela tinha terremoto. Eu tenho um lugar seguro para você. Eu tenho um lugar de refúgio para você. Eu tenho um lugar onde não vai haver abalo para você, onde nada vai poder te tocar, onde nada vai poder te alcançar. Aleluia, porque Deus é assim. Ele não vê a situação, mas aleluia, Ele vê, aleluia, o que está no teu coração. Aleluia. Aleluia. Ele conhece as nossas obras, irmão. Ele sabe se você é covarde. Ele sabe se você está retrocedendo porque é covarde. Ah, bateu um vento lá em casa, lá e deu uma dificuldade, não dá para ir para a igreja. Você é covarde? Os covardes, os tímidos, os covardes, volte. Era 32 mil. Era 32 mil. Foi diminuindo, até chegar aos 300. E o Senhor fez teste com os 300. É esse aí, Gideão. É com esses que você vai ganhar a guerra. Elias disse assim: Senhor, eu quero morrer. Senhor, eu quero morrer. Só ficou eu, Senhor, eu vou morrer. Mata logo, Senhor. Estão perseguindo o Senhor, me mata. Só eu estou. O Senhor falou: você é um covarde. Tem 7 mil que não dobrou o joelho aí. Você está falando, está pensando que só tem você? Porque tem pessoa que é covarde, irmão. Ele pula, dá risada, dá glória, fala em línguas. Ele marcha. Quando está tudo bem, o armário está lotado, o dinheiro está sobrando, o marido está trabalhando, a esposa está trabalhando, está tudo indo bem. Aí ele fala: não, estou com o Senhor, vou para a igreja, vamos adorar. Mas de repente vem um ventinho, ele: não dá mais, não dá, vou ficar por aqui. Irmãos, os covardes vão ficar aqui mesmo para ter um encontro com o falso Cristo, o anticristo. Os covardes por aqui vão ficar,
Mas mesmo quando você pensar que não tem força, quando você pensa assim, eu não estou suportando, venha para a casa do Senhor. Quando o diabo falar para você, não vá hoje, você fala, é aí que eu vou. É aí que eu vou. Quando o diabo falar para você, você está perdendo tempo, você diz que perdendo tempo está você de ficar enchendo minhas paciências. É agora que eu vou para a casa do Senhor. É agora que eu vou me envolver na obra do Senhor. É agora que eu vou pegar o folheto na mão e vou trabalhar. É agora que eu vou para cima. É agora que eu vou falar de Jesus. É agora que eu vou ajudar a pastora. É agora que eu vou ajudar o obreiro. É agora que eu vou para a casa de Deus. É agora que eu vou adorar. Quando parecer, irmãos, que tudo está te cercando e que as coisas só tendem a piorar, saiba de uma coisa, ele tem a chave na mão. E a chave que ele tem na mão, ele já abriu, ele usou ela para abrir uma grande porta. Sabe quem pode fechar essa porta? Não é o diabo, é você. É você que pode fechar essa porta, que ele abriu. É você. É a porta da graça, da salvação para você, da salvação para a tua família, da salvação para o teu vizinho. É você que pode fechar. Ele abriu uma grande porta, e essa porta, irmão, está bem escancarada para você, para a sua família, para o seu vizinho, da direita, da esquerda. Mas é só eu que posso fechar. Quando eu fecho ela? Quando eu desisto de pregar. Quando eu fecho ela? Quando eu desisto de adorar. Quando eu fecho ela? Quando eu desisto de ir para a casa de Deus. Quando eu fecho ela? Quando eu desisto de orar. A pastora estava falando de oração. Aleluia. Eu de madrugada estava estudando a palavra de Deus. Eles estavam umas 3 e pouco de madrugada. E ali eu estava falando com o Senhor. Eu senti a presença do Senhor falando, vai. Na minha alma, eu comecei a sentar no sofá estudando ali. Aleluia. Comecei a chorar ali com o Senhor. Sentindo a presença dEle. E senti o Senhor falando, vai. Pega a palavra. Anuncia o Evangelho. Sabe por quê, irmão? Porque os dias estão findando. A tarefa da igreja tem que ser consumada. Mas não é da igreja das paredes. É da igreja biológica. É minha, é sua. Quando você se envolve com a obra de Deus, Deus se envolve com você. Sabe por que tem pessoas que entram anos, saem anos e na mesma? Aí só murmura. Parece aquele povo do deserto, só murmurando. Moisés, tira nós comíamos pepino, nós tinha cebola lá e tal, agora estamos aqui perecendo no deserto. Deus não mandou eles murmurar, Deus falou, a ordem é para marchar. Deus não mandou eles ficar no deserto murmurando. Deus falou, é para marchar. Às vezes a gente quer murmurar, porque a situação apertou, a gente quer murmurar. Porque de repente uma dorzinha apareceu, a gente quer murmurar. Mas é hora de avançar, de marchar, porque a porta ainda está aberta. Louvado seja Deus. Aleluia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Ele está mandando você guardar o que você tem. O que será que Ele te deu e que você tem e que Ele está mandando você guardar? O que será que você tem que Ele te deu e Ele está mandando você guardar? A orientação para você é guarda o que tens. O que você tem aí de tão valioso que tem que ser guardado? Ele está mandando guardar, Ele está te orientando. Guarda o que tem para que ninguém tome. Mas tem muitos que já ficaram no meio do caminho.
irmão, não sei se o irmão conhece aquela ferramenta pontuda, quebrando o concreto, que era isso, e quebrando ali, dando aquela picaretada no chão e quebrando aquele concreto. Daqui a pouco eu cansei, parei com a picareta assim na mão, segurando, e estava em jejum. E aí de repente a minha visão foi. Quando eu olhei, o corredor da escola começou a brilhar. Eu vi a parede toda de cristal. E no fundo do corredor da escola tinha como forma de um trono quadrado de cristal brilhoso, resplandecia. E o ser que estava no meio dele, eu não conseguia ver a face, não conseguia ver ele, porque resplandecia de tal forma que eu fiquei assustado. E quando aquele ser falou, olha para cima, que eu olhei para cima, do meu lado, não sei se eu sou canhoto, acho que à direita, eu vi uma mão muito grande que estendeu e mostrou uma coroa brilhosa de puro ouro. E ela disse, mancebo, a voz dizia, mancebo, essa coroa é tua, guarda o que tens. Eu nunca esqueci essa visão. O Senhor falou comigo, e quando eu olhei para aquelas mãos, eu vi aquela coroa brilhando, e eu voltei para si, olhei para mim. Quando eu olhei para mim, que eu olhei para baixo, eu estava a mais de 2 metros, quase 3 metros de altura do chão. E sabe o que aconteceu? Eu olhei os 3 metros para baixo, acima desse teto aqui mais ou menos. Eu olhei para baixo, eu vi o meu corpo parado com a picareta na mão. Eu lembro como fosse hoje, aleluias. Aleluia. Alabaca, torei, machei, bararrassure. Irmãos, a vida espiritual, o plano espiritual não é uma brincadeira. As pessoas estão retrocedendo porque já perderam a visão do céu. Já perderam a visão do céu, já não conseguem enxergar mais nada. O diabo já arrancou a visão espiritual de muitos cristãos, e ele vem para a igreja e só consegue ver a pastora, o obreiro, a obreira, o irmão, a irmã. Ele não consegue mais ver Jesus num ambiente como esse. Ele olha e vê como fosse tudo normal. Ele olha e vê o púlpito, mas não vê Jesus. Ele olha e vê as cadeiras, e vê o irmão, mas não vê Jesus, porque já perdeu a sua visão. Mas a lei baracalachude, Deus quer renovar a tua visão. Deus quer renovar a tua visão. Aleluia. Paulo disse, eu vi um homem, aleluia, que foi ao terceiro céu. Aleluia. Louvado seja Deus, que foi, aleluia, se fora do corpo, não sei, se no corpo, não sei. Paulo não sabia distinguir muito bem, mas ele sabia que ele foi ao terceiro céu. E teve visões de Deus. Deus quer abrir os céus ainda hoje para nos dar visões sobrenaturais. Deus está dizendo, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Esse ninguém aqui, aleluia, eu quero mudar, eu quero dizer, para que Satanás não tome a tua coroa. Aleluia, porque o vosso adversário, ele